A Petrobras anunciou hoje a redução de 13 centavos no litro da gasolina para as distribuidoras de combustíveis. Uma queda de 4,66%, isso a partir de amanhã, sexta-feira, dia 16 de junho. Esperamos agora que essa redução de 13 centavos no preço da gasolina seja repassada aos consumidores. Para você, apostador da Mega Sena, no concurso número 2601, os números sorteados foram 3, 8, 34, 40, 44 e 45. O prêmio acumulou no valor de R$ 51 milhões. Uma doença silenciosa e que atinge 2 milhões de brasileiros. Eu estou falando da doença celíaca, uma inflamação que ocorre no intestino delgado e que muita gente tem e não sabe. Isadora começou a investigar a causa da anemia que não curava. Depois de muitos exames, ela descobriu que tinha a doença celíaca. Fiz os exames completos. Na época, eu fiz um exame, ele olha os marcadores sorológicos para a doença celíaca, mais uma biópsia de uma porção inicial do intestino. A gente fechou o diagnóstico. A doença celíaca é uma reação exagerada do sistema imunológico ao glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, o centeio, a cevada e o malte. De origem genética, pode causar diarreia, anemia, perda de peso, osteoporose, problema de crescimento em crianças e até câncer. O grande desafio ainda é que poucas pessoas conhecem a doença. Segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, de cada 8 pessoas que possuem a doença, apenas uma tem o diagnóstico. Os médicos ainda muitas vezes não suspeitam. Durante muito tempo, imaginou-se que a doença celíaca fosse doença da infância exclusivamente, e a gente sabe que não. 70% das doenças celíacas, elas se manifestam depois dos 20 anos de idade. Eu já fiz diagnóstico com pessoas de mais de 70 anos de idade que tinham anemia inexplicada, com deficiência de ferro inexplicada. E aí, o que acontecia? Ela não absorvia o ferro no intestino delgado e era doença celíaca. Segundo os especialistas, não existem maneiras de impedir o aparecimento da doença, mas o diagnóstico precoce e a dieta podem evitar lesões no intestino. Sempre focando na comida de verdade. O que é isso, né? É frutas, verduras e legumes que naturalmente não têm glúten, né? E tem alguns cereais como o arroz, né, o feijão, naturalmente não tem glúten. A gente sempre tem que olhar o rótulo, mas naturalmente a comida em si, ela não tem glúten. Então, e também tem uma diversidade de micronutrientes que a gente precisa para restabelecer esse intestino. 1 em cada 5 jovens brasileiros com até 29 anos de idade não estuda e nem trabalha. São chamados nem, uma realidade que deve ser mudada. A Laís, de 23 anos, não cursou uma faculdade porque, quando encerrou o ensino técnico, precisava trabalhar. Mas há um ano não consegue emprego e, por isso, também não consegue voltar a estudar. O salário mínimo não paga uma vida e um estudo ao mesmo tempo. Ou você estuda ou você paga a sua vida, entendeu? Paga para viver. A Laís tem um perfil que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, classifica como nem. Quem não trabalha nem estuda. No Brasil, segundo os dados mais recentes, 20% dos jovens entre 15 e 29 anos vivem essa realidade. São quase 10 milhões de pessoas. Muitas vezes a escola não é estimulante e as oportunidades futuras no mercado de trabalho também não são algo que gere uma expectativa de recompensa, e em função disso o jovem acaba saindo, abandonando a escola por não se encaixar nesse contexto. O prejuízo para os jovens, do ponto de vista pessoal, é que não ter educação, não ter persistido na escola, não estar almejando, aspirando o ensino superior,
reduz as oportunidades, as chances que esses jovens terão de ter uma remuneração adequada. Entre os mais jovens até 24 anos, as mulheres representam 60% dessa população, boa parte delas com filhos pequenos. E 68% são pretos e pardos, segundo o levantamento inédito feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Um cenário que amplia as desigualdades sociais e traz graves consequências para o país. O país está desperdiçando um enorme potencial. Enfim, o país está desperdiçando sua riqueza e está desperdiçando o seu futuro, uma vez que depende destes jovens que futuramente serão quem estará gerando riqueza, é necessário que se busque formas de resgatar essa parcela da população. Veja em instantes algumas dicas de cuidados com a pele em dias de baixas temperaturas. A gente volta já.